A maioria dos carros são feitos pensando em cumprir alguma missão. Alguns são feitos para vender muito, outros para revolucionar um segmento, mas existe um modelo que nasceu apenas para preencher um espaço vazio dentro da Volkswagen e, contra todas as expectativas, acabou se tornando um dos carros mais importantes da história da marca. De um simples hatch compacto a um dos maiores sucessos da Volkswagen, o Polo atravessou 5 décadas, sobreviveu a crises, evoluiu geração após geração e, no Brasil, assumiu a responsabilidade de suceder um verdadeiro ícone, o Gol. Mas talvez você se pergunte, como um carro criado para ser apenas um coadjuvante conseguiu chegar tão longe? É isso que você vai descobrir agora. Eu vou resumir toda a história do Volkswagen Polo em apenas 13 minutos. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse simples gesto ajuda o canal a continuar produzindo rápidos documentários como este. Agora, sem mais demora, vamos conhecer a história do Volkswagen Polo. No início da década de 1970, a Volkswagen parecia invencível. O Fusca era um fenômeno mundial, já havia ultrapassado marcas históricas de produção e era vendido em praticamente todos os continentes. Mas existia um problema. O mundo estava mudando, e mudando muito rápido. As montadoras japonesas começaram a ganhar espaço, oferecendo carros mais modernos, econômicos e confortáveis. E na Europa, fabricantes como Fiat, Renault e Peugeot investiam em projetos com motores dianteiros, tração dianteira, suspensões mais eficientes, maior espaço interno, melhor consumo de combustível. Enquanto isso, a Volkswagen ainda dependia de uma plataforma concebida antes da Segunda Guerra Mundial. O Fusca continuava vendendo bem, mas Rudolf Leiding, presidente da Volkswagen na época, sabia que insistir naquele projeto por muito mais tempo seria extremamente perigoso. Ao invés de modernizar o Fusca, eles decidiram criar uma nova família de automóveis. O primeiro passo foi o Passat. Depois veio o Golf. Logo em seguida surgiram outros projetos, mas ainda existia um espaço vazio. Faltava um automóvel compacto, pequeno por fora e espaçoso por dentro, e moderno o suficiente para competir com os novos hatches europeus. Foi exatamente nesse momento que surgiu o Polo. Existe uma curiosidade que pouca gente conhece. O Polo teve sua origem ligada à Audi. Em 1965, a Volkswagen adquiriu a Auto Union, empresa que anos depois consolidou a Audi moderna. Na Audi, o engenheiro Ludwig Krauss liderava o desenvolvimento de projetos muito mais modernos do que aqueles produzidos pela Volkswagen. Poucos anos depois dessa aquisição, a Audi apresentou um pequeno hatch chamado Audi 50. Lançado em 1974, ele chamava a atenção pelo tamanho compacto, pelo baixo consumo e pela engenharia extremamente moderna para a época. A Volkswagen percebeu imediatamente que aquele projeto poderia preencher a lacuna existente em sua linha. Em vez de desenvolver um carro completamente novo, decidiu adaptar aquele projeto, e assim nasceu o Volkswagen Polo. Embora compartilhasse praticamente toda a sua estrutura, com o Audi 50, o Polo possuía uma proposta diferente. Era mais simples, mais acessível e pensado para atingir um público muito maior. Essa decisão revelou uma estratégia que acompanharia o modelo durante toda a sua história. O Polo nunca seria o carro mais luxuoso da Volkswagen, mas sempre entregaria mais do que se esperava de um compacto. Existe uma ironia nessa história. O carro que deu origem ao Polo praticamente desapareceu. O Audi 50 teve vida curta, porque a própria Volkswagen percebeu que fazia mais sentido concentrar seus esforços no Polo, que era mais barato e tinha um público muito maior.
Em março de 1975, o Volkswagen Polo foi apresentado oficialmente ao mercado europeu. Visualmente, ele era discreto, não havia linhas extravagantes, nem soluções futuristas. Naquele momento, o continente europeu ainda enfrentava os impactos da crise do petróleo de 1973. E o Polo apareceu no momento perfeito, como se fosse a resposta para a crise. Posicionado abaixo do Golf, conquistou rapidamente os consumidores europeus ao combinar baixo custo de manutenção com a qualidade característica da Volkswagen. Nas gerações seguintes, a marca optou por uma evolução gradual em vez de mudanças radicais. A segunda geração, lançada em 1981, trouxe mais espaço, conforto e eficiência, mantendo a identidade do modelo e fortalecendo sua reputação de confiabilidade, o que garantiu o crescimento constante nas vendas. Em 1994, a terceira geração marcou um salto importante. O Polo deixou de ser visto apenas como um carro econômico e passou a oferecer melhor acabamento, mais conforto e foco em segurança, com itens como airbags, freios ABS e uma estrutura mais resistente. Isso ampliou seu público, tornando-o uma opção até para famílias como veículo principal. Ao mesmo tempo, o lançamento das versões GTI mostrou que o Polo também podia ser esportivo. Com motores mais potentes, suspensão aprimorada e visual exclusivo, o modelo conquistou os entusiastas da direção, consolidando sua imagem não apenas como um hatch compacto, mas como um dos pilares mais importantes e duradouros da história da Volkswagen. Enquanto isso, a imagem do Polo continuava crescendo. Ele já não era apenas um hatch compacto, era um dos pilares da Volkswagen. Durante muitos anos, o Polo esteve concentrado no mercado europeu, mas, com a expansão global da Volkswagen, sua produção passou a ocorrer em diversos países, como África do Sul, Espanha, China, Índia e Brasil. Cada mercado recebeu versões adaptadas às suas necessidades. Em alguns, o foco era a economia, em outros, tecnologia. Havia países que preferiam o sedã e outros que valorizavam o hatch. Essa capacidade de adaptação transformou o Polo em um verdadeiro carro global, mantendo sua identidade em diferentes mercados. O Volkswagen Polo chegou oficialmente ao Brasil em 2002, em um mercado dominado pelo Gol e com concorrentes fortes, como Chevrolet Corsa, Fiat Palio, Ford Fiesta e Renault Clio. Seu grande diferencial era a qualidade de construção. O acabamento, o encaixe das peças, a dirigibilidade e a suspensão eram superiores à média da categoria, oferecendo uma experiência semelhante à de carros maiores. A imprensa especializada elogiou bastante o projeto. O principal obstáculo, porém, era o preço. Por ser mais caro que muitos concorrentes, o Polo nunca alcançou grandes volumes de vendas. Ainda assim, conquistou uma base fiel de consumidores e muitos proprietários permaneceram com seus carros por mais de uma década, reforçando sua reputação de qualidade e durabilidade. No início dos anos 2010, as exigências de segurança, emissões, tecnologia e conectividade tornaram o desenvolvimento de novos carros muito mais caro. Para enfrentar esse cenário, a Volkswagen criou a plataforma MQB, uma base modular que permitia compartilhar componentes, motores, eletrônica, suspensão e estruturas entre diferentes modelos, reduzindo custos e acelerando lançamentos. O Polo foi um dos maiores beneficiados por essa plataforma. A nova geração ficou maior, mais espaçosa, mais segura, com maior rigidez estrutural e melhor comportamento dinâmico. No interior, passou a oferecer painel digital, central multimídia moderna, controle eletrônico de estabilidade, assistentes de condução e motores turbo-eficientes, equipamentos antes restritos
a categorias superiores. Com isso, o Polo deixou de ser apenas um carro de entrada e passou a competir com modelos mais sofisticados, estabelecendo novos padrões no segmento. Mas um desafio ainda maior se aproximava. Com o fim da trajetória do Gol, a Volkswagen precisava de um sucessor para assumir o legado do carro mais importante de sua história no Brasil. No início da década de 2020, o Gol já não conseguia acompanhar a evolução do mercado. Sua plataforma não atendia mais às novas exigências de segurança, emissões e tecnologia, enquanto os consumidores buscavam mais conectividade, equipamentos de segurança e uma experiência de condução superior. Modernizar o Gol exigiria um investimento bilionário em uma nova plataforma, mas a Volkswagen já tinha esse projeto, o Polo. Assim, em 2022, o Gol saiu oficialmente de linha, encerrando a trajetória do carro mais vendido da história do Brasil e abrindo espaço para uma nova fase da marca. Substituir o Gol era um enorme desafio. Com mais de 8 milhões de unidades produzidas no Brasil, o modelo fazia parte da história de milhões de brasileiros. Para assumir esse legado, a Volkswagen reposicionou o Polo, oferecendo diversas versões, modelos mais acessíveis, opções com motores aspirados e turbo, além de versões esportivas e aventureiras. O objetivo era atender o mesmo público que antes comprava o Gol, e essa estratégia começou a dar resultado. Hoje, o Polo é muito diferente do hatch lançado em 1975. As versões com motor 170 TSI oferecem desempenho e eficiência muito superiores às gerações anteriores, enquanto a tecnologia embarcada inclui painel digital, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de tração e até 6 airbags. Seu maior diferencial continua sendo o equilíbrio. O Polo nunca foi o mais barato, o mais potente ou o maior da categoria, mas sempre se destacou pelo conjunto, o que explica sua relevância após 5 décadas. O Polo foi desenvolvido para atender mercados do mundo inteiro. Produzido em diversos continentes, adaptou-se a diferentes climas, estradas e perfis de consumidores sem perder sua identidade. Ao longo das gerações, incorporou novas tecnologias, mas manteve a mesma filosofia: oferecer um hatch compacto, com qualidade acima da média. Essa consistência consolidou o Polo como um dos modelos mais importantes da história da Volkswagen. A indústria automotiva está passando por uma nova transformação, impulsionada pela eletrificação, novas tecnologias, conectividade e sistemas de assistência ao motorista. Nesse cenário, o Polo tem grandes chances de continuar existindo, seja com motorização híbrida ou totalmente elétrica, mantendo sua principal característica: ser um carro acessível, moderno e capaz de se adaptar às mudanças do mercado. Bem, essa foi a história do Volkswagen Polo. Caso tenham gostado, por favor deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!